A paz, meus irmãos, boa noite. Paz, Joana, Francis, Gabriel, Rose. Paz para a irmã Neuza, é isso? Glória a Deus. Vamos entrando, povo de Deus, boa noite, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma live. Tati e o Lúcio também, glória a Deus. Pastora. Eu acho que os meus comentários estão desativados aqui. Não aparece mais. Já a gente começa, irmãos, amém? Já tem 10 pessoas, daqui a pouco vai chegando os demais. Dá alguns minutinhos a mais, a gente já começa. Eu já vou avisando os irmãos, eu não estou conseguindo visualizar os comentários. Aqui não está aparecendo para mim. Então, depois eu leio, irmãos. Se tiver algum pedido de oração, coloca depois que terminar a live, eu leio e apresento diante do Senhor. Amém. Vamos começar? Vamos dar início. Amém? Para quem chegou agora, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui para mais uma live sobre Apocalipse, né? Nós estamos falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Nós estamos falando de Apocalipse no sentido de escatologia. Nós estamos falando aqui sobre alguns princípios que Deus traz para nós como igreja, né? Como povo que quer andar com o Senhor, né? Corpo de Cristo. Amém? Vamos orar para iniciar essa live, para Deus nos abençoar, falar conosco. Põe a mão no teu coração, você que pode. Pede para Deus falar com você, para Deus ministrar a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Pedimos a tua bênção, Senhor, pedimos a tua graça, pedimos a unção do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, falar às nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para ministrar em cada coração. Nós estamos aqui para pregar a tua palavra, para anunciar a boa nova. E por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo faça a obra, pois só ele pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ministra, Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela bênção, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Em meio às dificuldades, o Senhor é aquele que supre, o Senhor é aquele que sustenta. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, nós estamos hoje na terceira igreja do Apocalipse, né? Nós falamos já... a primeira semana que nós falamos sobre as cartas das igrejas, nós falamos de Laodiceia e depois eu retomei do início, né? Falamos da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira, amém? Então você que está aí acompanhando comigo na sua Bíblia, se você quiser abrir, está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, Apocalipse 2, 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos
a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não se conheceram, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga, não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse um objeto de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Nós estamos fazendo aqui, queridos, uma análise exegética aqui do texto, né? A gente está fazendo um estudo aqui, versículo a versículo, de modo simples, né? Claro que nós não temos tempo hábil aqui para poder aprofundar muito em cada versículo. Eu gosto muito das cartas do Apocalipse porque ela traz direção para nós vivermos em dias, ou melhor, né? Nem em dias difíceis, em todo momento, nos mostra aquilo que o Senhor quer de nós como igreja, né? E quando eu falo igreja, não estou me referindo à denominação, estou me referindo a cada um de nós, membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E esses textos aqui, as cartas das igrejas, nos mostram aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor reprova. Por isso que é importante nós entendermos essas coisas. Principalmente neste tempo, onde as pessoas querem, de alguma forma, né, as pessoas ou um grupo de pessoas querem de alguma forma servir a Deus da forma que lhes convém. E nós precisamos falar sobre isso porque isso é muito sério. Porque eu não posso servir a Deus da maneira que me convém. Eu tenho que servir a Deus da maneira que Ele estipula para que eu sirva a Ele, para que eu viva com Ele. E as cartas do Apocalipse, porque nós estamos estudando isso daqui, mas toda a Bíblia, ela vai trazer orientação para nós que queremos andar com o Senhor. Né? Sabendo que andar com o Senhor é a melhor opção, né? Sabendo que é a melhor vida que nós podemos ter é andar no Senhor, mas que nós não podemos fazer de qualquer jeito, né? Nós temos que servir ao Senhor de modo digno que agrade ao Senhor. Todo o tempo, em toda a história, né, na Bíblia a gente vai ver homens que andaram com o Senhor foram abençoados, né? Mas isso lhes custou obediência, retidão, lhes custou a vida em favor do Senhor. Então, para aqueles que querem andar com o Senhor, a Bíblia nos orienta aqui a forma que nós temos de andar com o Senhor, as formas que nós devemos andar para que a nossa vida agrade ao Senhor. Pois essa é a nossa vontade, agradar o Senhor, ou pelo menos deve ser a nossa vontade, né? E não apenas servir a um Deus por aquilo que Ele nos proporciona, mas sim por aquilo que Ele é. O nosso coração deve ser um coração prostrado, rendido, quebrantado diante do Senhor, para que nós possamos cumprir a sua vontade nas nossas vidas, ou melhor dizendo, para que Ele possa cumprir a sua vontade na nossa vida e que nós estejamos no propósito dEle, para aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, assim como eu fiz nas outras lives, essa aqui eu acredito que a gente não consiga terminar hoje, mas sábado nós temos live novamente e a gente dá continuidade a Tiatira, porque tem muitas coisas profundas aqui, algumas que nós temos falado já desde de Laodiceia, que nós começamos do final, né? Até hoje nós temos falado sobre isso e nós vamos reforçar algumas coisas, mas tem algumas coisas aqui que são importantíssimas que nós vamos tratar. Amém? Então, bom, como eu tenho falado, sempre as cartas iniciam revelando Cristo, né? Mas cada carta tem uma característica de Cristo. Aqui o texto inicia dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, né? Essa é a maior referência de Cristo, né? Jesus é o Filho de Deus. Por que é a maior referência de Cristo?
porque isso demonstra o que de fato Cristo veio fazer na terra. Muitas pessoas acreditam que Jesus veio fazer milagres, mas não é verdade. A obra de Cristo aqui na terra era a obediência ao Pai, por isso que ele dizia que a comida e a bebida dele era obedecer ao Pai. Morrer na cruz em obediência ao Pai, para remissão do pecado da humanidade. Jesus morreu por remissão dos nossos pecados, melhor dizendo, remissão dos nossos pecados. E consequentemente, ele trouxe o sobrenatural para nós, e nós temos acesso a todas as bênçãos do Senhor contidas na palavra, e aquilo que a palavra de Deus diz, como diz na 1 Pedro, que o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida, já nos entregou. Isso está nas regiões celestes e é conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, por isso que Jesus é o Filho de Deus, né? Quando Jesus certa vez perguntou para os seus discípulos quem o povo diz que ele era, né? E os discípulos vão dizer, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, fazendo referência ao profeta, né? Jesus era um profeta. Outros vão dizer que o Senhor é alguém que cura, o Senhor. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu quero saber de vocês, né? Para vocês quem eu sou, né? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Então é esse Jesus que nós temos que ter, né? É esse Jesus que nós temos que andar, o Jesus Filho de Deus, que veio salvar, veio nos dar vida e veio nos fazer um com o Pai. Amém? Eu sempre digo isso, o sobrenatural, a cura, o milagre, as bênçãos, elas são algo secundário na vida daqueles que buscam a Deus. E elas são consequências e não a origem da busca, né? Por isso que o Senhor diz assim, buscai em primeiro lugar o meu reino, né? E a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são essas coisas que muitas vezes a gente busca em Deus, mas o Senhor nos orienta a buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus, que as outras coisas elas são acrescentadas. E isso atrapalha um pouco a ordem quando eu busco as coisas e eu não busco o Senhor do Senhor que tem me concedido a bênção. É o que as pessoas muito falam, né? Elas dizem, olha, não adianta eu buscar a bênção, e sim o Senhor da bênção. E é verdade, porque quando eu busco a Deus, eu não recebo bênçãos apenas. Eu vivo em uma dimensão de bênção, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que a bênção não é algo que Deus te dá, é o lugar que você pode habitar em Deus. Então, Deus quer nos transformar para que a nossa vida seja uma vida de bênção. E não eu receba bênçãos diárias, mas a minha vida em sua totalidade, como diz lá em João 10:10, seja uma vida abençoada, uma vida abundante. Amém? Então é esse Cristo que é revelado aqui em Tiatira, o Filho de Deus. E ele diz assim, que tem os olhos como chamas de fogo. O que isso quer dizer? Os olhos de Jesus conseguem penetrar na maior das profundezas, né? Principalmente da profundeza do nosso coração. Eu não estou falando que profundeza de algo negativo, estou falando de algo profundo, íntimo. Os olhos do Senhor Jesus está sobre nós, e ele é olhos como de fogo. Ele tem poder de penetrar em cada vida, em cada coração. Por que o Senhor vai falar isso? Porque ele está revelando as obras da igreja. Ele revelou todas as obras aqui, né? O que o Senhor está querendo dizer? Nós falamos esses dias aqui sobre isso. O Senhor sabe tudo que nós fazemos, né? Nós estamos vivendo a era da hipocrisia. Eu sou um crítico disso, eu falo muito sobre isso. E nós todos, não estou me eximando disso, mas todos nós estamos passíveis de viver em momentos de hipocrisia na nossa vida. E isso é algo que nós vamos lutar constantemente, né? A religiosidade. O que é religiosidade? É eu fazer alguma coisa que isso não é a minha essência, né? Eu fazer ou propagar alguma coisa que eu mesmo não pratico, né? Então nós precisamos lutar contra a hipocrisia a todo momento, não por medo de nada, porque pastor, porque Deus vai me castigar? Não, porque eu amo o Senhor e eu não quero desagradar o Senhor. Então quando eu não quero desagradar o Senhor, então eu vigio para que eu não seja hipócrita, para que eu não fale ou queira algo e não viva isso em minha vida, né?
Muitas pessoas acham que isso está sobre os pregadores, mas está sobre todos aqueles que querem andar com Deus. Não adianta eu querer dizer que eu ando com Deus e viver uma vida diferente daquilo que eu tenho dito. Então nós precisamos todos os dias entender que o Senhor está vendo todas as coisas. Nós podemos enganar pessoas, mas não ao Senhor. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba, e é verdade. Ninguém consegue enganar o Senhor, porque os olhos de Jesus é como chamas de fogo. Ele penetra profundamente em cada vida. O Senhor sabe. Pastor, mas eu fiz coisas erradas e o Senhor não fez nada. Primeiro que não há nada que a gente faça, seja positivo ou negativo, que não tenha consequência. Há uma lei áurea na Bíblia que diz: tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Tudo que eu semeio, né, eu vou semear. E isso é algo natural, não tem como eu lutar contra isso. Agora, por que Deus muitas vezes não opera o seu juízo de forma imediata? Porque o Senhor é misericordioso, né? Um exemplo de figura de misericórdia, a palavra de Deus fala que havia uma prostituta chamada Raabe. Quando o povo foi entrar em Jericó, ela deu auxílio para aquele povo do Senhor, o povo hebreu que estava chegando ali em Canaã, para que eles pudessem possuir Jericó. Então ela ajudou os espias a espiarem até Jericó. E havia um sinal, né? O sinal que Josué pediu para que ela fizesse fosse um cordão escarlate, um cordão vermelho pendurado lá. E aquele cordão fez com que toda a muralha caísse, mas a dela fosse preservada. Aquele cordão era chamado Tequevá, significa misericórdia, cordão longo. Deus, ele é um Deus de misericórdia, né? Então, Deus, ele permite tempo para você, para que você se arrependa. Em todas as cartas o Senhor vai falar: olha, eu estou esperando que você se arrependa. Todas as igrejas o Senhor vai dizer aqui: eu estou aguardando o arrependimento, né? Somente aqui em Tiatira ele vai falar sobre um caso específico. Mas o Senhor diz: olha, se arrependa. Então às vezes as pessoas dizem assim: mas eu estou fazendo coisa errada e está dando certo. Não significa que você está fazendo algo errado, está dando certo, que Deus está aprovando. Deus, ele é Deus de misericórdia. Por isso que a palavra de Deus nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Senhor permite, ele é tão misericordioso e Deus de amor, que ele permite que eu e você examinamos a nossa própria vida e vê pela unção, pela ação, aliás, do Espírito Santo da nossa vida, ver se há caminho mal, para que eu possa me arrepender. Mas tudo que nós fazemos está sendo visto pelo Senhor. E isso serve não só de repreensão, mas de conforto. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo na tua vida. Às vezes você está dizendo: olha, eu não estou fazendo nada errado, mas o Senhor está vendo também aquilo que você está fazendo de bom. Tudo, nada escapa dos olhos do Senhor. Às vezes nós temos o nosso momento a sós, que nós falamos consigo mesmo, né? Com nós mesmos. Tudo isso o Senhor conhece, o Senhor sabe. Não há nada, e a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado ao Senhor. Amém? O Senhor consegue ver, o Senhor consegue enxergar tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, seja positivo ou negativo. Por isso que nós, que queremos agradar ao Senhor, devemos vigiar para que não façamos coisas que desagradam, e também nos conforta, porque o Senhor é aquele Deus que vê tudo em todos, né? Como eu tenho falado aqui, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares os olhos do Senhor estão. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade e você diz: será que Deus está vendo isso que eu estou passando? Ele está vendo. Por isso que ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Clame ao Senhor, busca ele vai responder, porque ele conhece aquilo que você está passando, ele sabe. Mas você precisa verbalizar isso diante do Senhor. Amém? E ainda o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim: e os pés semelhantes ao de bronze polido, né? Fazendo referência à força, né? Por que Deus fala isso? E por que eu tenho trazido muito sobre isso? Porque muitas vezes um evangelho açucarado tem sido propagado, né? De um evangelho da hipergraça, né? Que diz assim: não importa o que você faça, Deus te ama, Deus está com você. E eu gostaria de dizer para você que não é bem assim. O amor de Deus sim está sobre nós, mas Deus também estabeleceu princípio para que eu e você pudéssemos servir a Ele, né? E isso não tem como negociar, porque está estabelecido, e aquilo que está estabelecido está ali, nós temos que cumprir. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai dizer: não, essa lei aqui não dá certo, esse princípio, melhor dizendo,
não dá certo para ela ou para ele, então eu vou mudar. Não. Deus, ele cumpre. Deus tanto cumpre a sua palavra que ele enviou o seu filho para morrer por nós como um sacrifício vivo. Porque ele estabeleceu que o sacrifício vivo, o derramamento de sangue, salvaria a vida, né? Haveria, através do derramamento de sangue, remissão do pecado. Por isso que Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Então você está entendendo a profundidade? O seu único filho, né? Deus entrega o seu único filho, Jesus o Cristo, o único filho para a remissão dos nossos pecados, porque ele estabeleceu que assim deveria acontecer, né? Então, se ele está disposto a entregar o seu filho para morrer, né, por remissão do pecado da humanidade, ele não vai negociar o princípio para supostamente te resgatar de algo errado. Se ele estabeleceu, você e eu, nós devemos seguir aquilo que está estabelecido pelo Senhor. Amém? Isso é sério, né? Às vezes é difícil nós ouvirmos isso, porque isso muitas vezes não traz alento ao nosso coração, traz preocupação, mas o Evangelho é isso. O Evangelho nós precisamos, toda vez que nós estivermos confrontados com o Evangelho, que nós sejamos confrontados, afinados e saiamos chorando, que a gente saia rindo sem saber o que está acontecendo, né? O Evangelho, ele deve confrontar a minha vida e a tua vida. Amém? E aí, versículo 19, ele diz assim: conheço as tuas obras. E o Senhor vai estabelecer aqui: obra, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, né? Aqui a obra está no sentido daquilo que eles estão produzindo como homens e mulheres de Deus. Nós falamos aqui bastante esses dias sobre a diferença de obra e serviço, obra e trabalho. Serviço é aquilo que eu faço em prol do corpo, né? Por exemplo, nós evangelizamos, nós pregamos, aqueles que são da igreja trabalham, né? Fazem, tem alguém que ajeita as coisas, tem gente, hoje por exemplo, estão querendo mudar as coisas, mas não tem como a gente mudar o nível de tirar todo o trabalho voluntário na igreja, porque isso faz parte da obra de Deus, né? As pessoas se voluntarizam para trabalhar na igreja, são serviços que nós fazemos em prol do reino, né? Se nós somos corpo de Cristo, nós precisamos ajudar a manter esse corpo em funcionamento, né? A obra é aquilo que eu produzo como fruto, né? Como resultado da minha vida, né? Eu produzo essa obra. E o texto da palavra de Deus vai falar muito conosco sobre a importância da obra. Eu gostaria que você anotasse, você que está anotando aí, o Senhor traz alguns textos aqui para nós que fala sobre a obra. Principalmente 1 Coríntios 15, 58, né, vai falar sobre nós sermos abundantes na obra do Senhor, né? Nós temos melhor dizendo, que produzir frutos daquilo que nós vivemos. E há uma coisa interessante aqui, que tudo aquilo que o Senhor fala, essa igreja, ela aumenta, né? Tiatira, ela não é uma igreja que... A tendência é, nós como seres humanos, começar tudo com muito gás. Não sei se você já reparou, quantas vezes você já começou um projeto, né? Um tempo novo, um ano novo, a gente começa com um ano cheio de gás, né? E aí de repente a gente vai esfriando, aquilo que a gente almejava, que a gente planejava, já não tem mais aquele peso e a gente vai abandonando, né? Isso é um problema muito sério, só abrindo uma aspa aqui, um parênteses aliás, a gente precisa cuidar, porque às vezes a gente só começa as coisas e não consegue concluir, e é importante você e eu, nós concluímos as coisas, porque somente quando a gente conclui, a gente sabe se aquilo deu certo ou não. Muitas vezes a gente, no início daquilo que nós projetamos, idealizamos, às vezes são tempos difíceis de iniciar, e aí pela questão do início ser difícil, a gente acha que tudo aquilo que nós planejamos vai ser difícil também, mas na verdade a gente precisa concluir para que a gente possa ter um resultado e ver que de fato aquilo às vezes nem era tão difícil assim, né? Mas a tendência nossa é exatamente isso, a gente começa as coisas bem e depois termina mal, né? Mas o que o Senhor vela aqui não é como nós começamos, mas sim como nós terminamos. É isso que importa para Deus. A igreja de Tiatira, ela começou bem e ela terminou melhor ainda, né?
É isso que a palavra do Senhor diz. Eu tenho falado muito esse texto aqui, que a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. E esse texto aqui nada fala sobre prosperidade, prosperidade, prosperidade. Esse texto fala de algo sendo polido, algo sendo tratado, para que eu possa cada dia refletir a glória de Deus, né? E isso é em obras, né? Em resultado daquilo que eu estou servindo a Deus, né? Eu falo sempre, nós todos estamos em constante mudança no reino de Deus, porque todos os momentos nós somos tratados e somos chamados por Deus a deixar alguma coisa. Esse final de semana eu ministrei nos 3 cultos sobre Jacó, e é interessante como nós vemos um Jacó na casa dos pais e depois o Jacó retornando ao seu irmão, um homem de arrependimento, um homem que não quer permanecer fugindo do seu irmão, quer resolver o problema. Mas por quê? Porque houve transformação em Deus, né? Não tem problema como nós iniciamos. Às vezes eu ou você, nós não começamos bem, né? Tem tantos testemunhos que a gente ouve de pessoas que estavam ali de forma terrível e Deus conseguiu resgatar. Mas a nossa vida precisa ser uma vida de transformação, dia após dia, né? Uma vida de conversão, né? Dia após dia. E essa igreja, o Senhor elogia ela porque Ele conhece as obras, conhece o amor, né? Esses são fundamentos da igreja, esses são fundamentos de cada um de nós, né? A obra, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Uma igreja que não tem essas características, ela não é uma igreja. Ela pode ser chamada de um clube, ela pode ser chamada de uma reunião de amigos, mas não de igreja. A igreja precisa ter o amor. Amor para quê, pastor? Amor pelo próximo, amor pelo perdido, amor pelas boas obras, né? Nós precisamos, o amor é aquilo que vai nos mover. O amor, ele faz com que toda deficiência do outro seja abafada, não que ela deixe de existir, mas o amor, ele supera toda deficiência. Dificilmente eu vou conseguir falar de Jesus para alguém que eu odeie por conta das suas práticas, mas o amor de Deus me faz entender que não é ele, não é aquela pessoa, mas é o mal na vida dela. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não está no plano natural, a nossa luta está no plano espiritual, para aqueles que andam com o Senhor, amém? Então o amor me move até a servir a Deus, né? Por que muitas pessoas começam a buscar a Deus e depois deixam? Porque o que os motiva não é o amor, é a busca por um interesse, né? Muitas pessoas buscam a Deus no início porque Deus pode dar alguma coisa e vem buscando a Deus de forma a barganhar, né? Olha, estou buscando Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir uma porta. E acontece, no início as coisas começam a acontecer de fato e daqui a pouco Deus começa a chamar essa pessoa para a responsabilidade e dizer, olha, não é só isso, eu quero transformar a sua vida. E as pessoas começam a se afastar de Deus, né? Por quê? Porque não tem essa constância pelo amor, né? Quando eu sou movido pelo amor, por isso que a primeira coisa que eu preciso ser tocado é pelo amor, é o amor de Deus na minha vida. Por isso que o amor de Deus deve mover a minha vida, porque eu entendo aquilo que Deus está fazendo pelo amor, porque eu sou impactado pelo amor de Deus, então eu começo a entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E às vezes aquilo que Deus faz na tua vida, na minha vida, não é algo que é gostoso para nós, porque nem tudo que Deus faz é bom, né? Eu gosto de ler o texto de Isaías capítulo 6, quando ele tem um encontro com o Senhor. Quando ele tem um encontro com o Senhor, com a grandeza de Deus, ele diz, meu Deus, né? Eu estou vendo Deus, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo Deus, e agora? Ele já era profeta, mas ele teve um encontro agora com a grandeza de Deus, com a glória de Deus, né? Com o amor de Deus. E é tão interessante que na maioria das vezes a gente pode dizer assim, nossa, eu tenho uma vida falha e eu vou ter um encontro agora de Deus, eu tenho medo. Mas esse homem não foi possuído de medo. Isaías não foi possuído de medo, ele foi possuído de temor. Ele é tão possuído pelo temor da grandeza, da santidade, da glória de Deus, que ele olha para si e diz assim, eu não sou digno de estar diante dessa presença, eu preciso ser mudado. E a palavra de Deus diz que o anjo pega com a tenaz uma brasa viva e queima os seus lábios,
né? Queimar os lábios de alguém é algo dolorido. Então, às vezes, aquilo que Deus precisa fazer na tua vida é dolorido, mas o amor te mantém firme porque você quer atingir o coração de Deus. Por que as pessoas não aguentam, muitas vezes, né, o ajustar de Deus, o estreitamento de Deus? Porque Deus estreita, né? Tem momentos da nossa vida, em algum momento da tua vida, que Deus vai estreitar o seu caminho, para que você seja purificado, para que você seja tratado. Nós falamos aqui sobre a purificação do ouro. Você precisa ser batizado no Espírito e com fogo. Você precisa ser batizado com água e com fogo. E não é só no fogo do Espírito Santo, mas sim no transformar de Deus. Nós precisamos ser tratados pelo transformar de Deus na nossa vida. E às vezes Deus vai pegar e vai te passar no estreito, para que você possa sair do outro lado melhor, transformado, abençoado, em nome de Jesus, amém? Esse é o processo de Deus na nossa vida, processo de transformação para nos colocar em um lugar que Ele deseja, amém? Glória a Deus. Então essa igreja é uma igreja que tinha obras, tinha amor, fé, né? A fé é algo fundamental. Não tem como eu viver uma vida com Deus, até eu posso sustentar isso durante um tempo, mas no momento de vale, no momento de deserto, se eu não tiver fé, eu não consigo resistir aos dias difíceis, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo onde nós, como filhos de Deus, né, ou aqueles que estão buscando a Deus, precisam ter fé. O que é fé? É certeza naquilo que eu não vejo, né? Eu não estou vendo, muitas vezes, fisicamente, naturalmente, algo acontecendo com respeito à cura do Covid-19. Mas se você perguntar para mim se eu creio, eu creio. E Deus não precisa de tempo. Deus, Ele faz se Ele quiser, né? No tempo que Ele quiser, Ele pode fazer, né? Então isso é fé. A palavra de Deus diz que o justo, Ele diz, o meu justo viverá por fé. Se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. O justo, aqueles que querem andar com o Senhor, precisam andar pela fé. Amém? Não por vista, mas por aquilo que crê. E o que eu creio? Por isso que nós voltamos a falar da meditação da palavra, da leitura da Bíblia. A palavra de Deus, né, ela vai ser a base para a tua fé. Você não crê em algo místico. A fé não é algo que você fica repetindo como um papagaio e te faz ver o sobrenatural. A fé, ela é fundamentada. A fé, ela é fundamentada na palavra do Senhor. Por isso que você precisa ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra para que você tenha fé. Amém? Então é obras, amor, fé, serviço e perseverança, né? Perseverar é algo que nós precisamos fazer todos os dias, né? Deus trabalha com perseverança. Pastor, puxa vida, às vezes eu tenho esperado tanto tempo milagre, mas está difícil esperar em Deus. Deus é o jeito dele trabalhar. Deus poderia trabalhar diferente? Sim, né? Para nós temos o nosso jeito que Deus poderia ser, mas Ele é aquilo que Ele é e ponto. Ele é Senhor, Ele é Quírios, Ele é Senhor absoluto. Ele determinou que nós precisamos viver de esperança, né? Eu acho tão interessante quando Deus dá uma chamada. Deus deu uma chamada para Davi, Deus deu chamada para Abraão, para Moisés. Deus, ele não explica muita coisa, ele diz, olha, eu vou fazer, né? No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor chama Moisés e diz assim, Moisés, Abraão, perdão. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor chama Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer uma obra na tua vida, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? Deus não falou como que ia ser, Deus não disse o processo, mas Ele chamou. Por quê? Que Deus quer que nós perseveremos nele, né? Deus quer que você permaneça nele, confiante, né? A perseverança nada mais é do que a fé em prática, né? É você crer, você não está perseverante porque você está vendo, você está perseverante porque você acredita, amém? Então, eu até te convido, você que está aí meio preocupado com as coisas que andam acontecendo, seja perseverante, não desista, aguarde, espere, Deus vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai fazer e vai operar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E vamos lá. Obras, amor, fé, serviço, perseverança. E ele diz assim, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É aquilo que nós estávamos falando da vereda do justo, né?
A nossa vida deve ser assim, querido, uma crescente. Cada dia. Às vezes a gente, pela ansiedade, a gente quer chegar no ápice de forma rápida, né? Nós somos, né, a geração do imediatismo, né? Tudo muito rápido, né? Um dia alguém está no mundo de anonimato, no dia se torna a pessoa mais famosa por conta de um vídeo que é postado. Essa pessoa se torna a pessoa mais famosa do mundo. Então a gente está acostumado a viver assim, as coisas acontecendo rápido, né? A geração do micro-ondas, né? A geração do fast food, é tudo muito rápido, né? Acontece muito rápido. A gente consegue se comunicar com pessoas de outros continentes ao vivo, né? Rápido demais. Então a gente traz isso para o reino de Deus, a gente quer que as coisas aconteçam de forma rápida. E às vezes a gente não tem esperança, ou melhor, perseverança em subir degrau, ou paciência de subir degrau em degrau. Mas é isso que Deus determinou. Amém? Às vezes você não consegue ver o topo, mas continue caminhando. Continue subindo degrau a degrau. Não retroceda, porque o Senhor não se agrada disso. Caminhe, ande. A cada dia nós precisamos ser melhor do que o outro dia, né? Há um problema muito grande, querido. As pessoas muitas vezes falam assim: eu não tenho problema porque eu erro, mas Deus me perdoa. Sim, Ele perdoa e vai te perdoar. Mas Deus quer que você cresça, né? Deus não quer que você fique a vida inteira tomando leitinho, quentinho, morninho. Deus quer que você coma um alimento sólido, que você evolua, que você cresça, né? Como filho de Deus. Que você a cada dia seja transformado à imagem e semelhança de Deus, né? Como o apóstolo Paulo diz, hoje a gente olha pelo espelho como de forma obscurecida, mas vai chegar o dia que você vai contemplar a face de Cristo em você. Por isso nós precisamos caminhar para isso, andar nisso, buscando mais de Deus, né? Não se conforme com o pecado, não se conforme com aquilo que você tem, que você sabe que é errado e você precisa deixar. A palavra de Deus diz que se você deixar, você alcança a misericórdia. Entrega para Deus, deixa isso, é uma decisão sua. Às vezes você tem orado para Deus tirar algo de você que é errado. Você, pastor, eu tenho orado para Deus tirar isso de mim. Deus não vai tirar. É eu que preciso renunciar ao pecado. Sou eu que preciso renunciar às obras más. Sou eu que preciso renunciar, né? Deus não vai tirar isso de mim, né? O Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda, mas você precisa renunciar ao pecado, dia após dia. Às vezes a gente acaba por acostumar e dizer, isso faz parte de mim. Não, Deus não te chamou para você viver no pecado ou viver pecando, cometendo sempre os mesmos erros, as mesmas falhas. Não, Deus criou você para ser santo e irrepreensível. Eu tenho fugido de um texto que eu tenho citado sempre aqui, mas hoje eu preciso citar novamente. Efésios 1:4, que diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. Então você foi elegido pelo Senhor antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Então nós não podemos usar de desculpa dizer assim, isso aí não tem jeito. Tem jeito. Se você buscar em Deus, deixar, né? Fazer como Ana, chegar no altar de Deus, Deus está aqui. O Espírito Santo te fortalecerá a deixar, mas você precisa se decidir. Você precisa decidir deixar o pecado. Não tem como Deus fazer se você não decidir. A decisão é sua, deixar o pecado, a decisão é sua. Às vezes você pode dizer, pastor, se eu deixar isso aqui, eu vou ter um prejuízo grande, emocionalmente, financeiramente, mas eu digo para você, nada se compara com aquilo que você vai receber em glória. Nada se compara com aquilo que você recebe do Senhor. Não ande por caminhos tortos, não ande por caminhos errados. Procure viver a verdade da palavra do Senhor, né? E às vezes a gente fica querendo justificar, legitimar os nossos erros. E você que está ouvindo isso, está incomodado com aquilo que está errado na tua vida, Deus já falou com você. Se você está se sentindo incomodado e dizendo, olha, eu preciso de fato mudar isso aqui na minha vida, tirar isso da minha vida, é porque Deus tem falado e ministrado ao teu coração. E a palavra de Deus diz, se você ouve hoje a voz do Senhor, não endureça o coração. Responda à voz de Deus. Responda à voz de Deus. Tire, lance sobre de você todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Tira, faça um limpa. Ore a Deus. Até coisas que nós temos dentro do nosso coração. Às vezes você está falando, eu estou falando aqui, você pode estar pensando em pecados
chamados pecados capitais, né? Mas às vezes nós temos dentro do nosso coração alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão que nós não liberamos, o perdão que nós não liberamos, algo que nós não entregamos, e nós carregamos aquilo por tempos dentro do nosso coração, e aquilo vai desembocando em um problema emocional, né, sentimental, depressão, síndrome do pânico e uma série de doenças. Não estou dizendo que todas as consequências dessas doenças são essas, mas essas geralmente têm essa origem, né? Então nós precisamos, querido, liberar, entregar, né? Não deixar para depois. Jesus está voltando, nós temos visto os sinais, né? Os sinais estão aí, os sinais eles são para serem vistos, como diz o pastor Antônio Cirilo, é para serem vistos e para nós atentarmos para aquilo que está acontecendo. Não carregue o pecado, não carregue falta de perdão, entrega, procure a pessoa que você precisa perdoar, perdoe, libere perdão na vida dessa pessoa, caminhe em paz em nome de Jesus. Não vale a pena carregar. Eu falo sempre isso aqui na igreja. Quando eu não libero perdão, eu acabo por carregar a pessoa nas minhas costas, e aquilo se torna um peso na minha vida. Então libera perdão. Peça para o Espírito Santo tirar todo o orgulho do teu coração, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, né? Nós dizemos, não, ele vai vir aqui, ele que precisa pedir perdão porque foi ele que errou. E muitas vezes a gente fica carregando isso dentro do nosso coração. Libera, né? Deixa isso, não viva carregando os outros nas tuas costas, amém? Entrega, deixa o amor de Deus trabalhar no teu coração, amém? Nós estamos caminhando aqui para o encerramento dessa live. Sábado a gente continua no mesmo horário, mas deixa eu ministrar isso no teu coração. Não permita que o diabo encontre lugar na tua vida. Às vezes a gente pensa muitas vezes que o diabo vai vir, né, com chifre, com tridente na mão, mas na verdade ele vem justamente com uma sementinha que é plantada no teu coração, né? Tem um missionário muito conhecido no Brasil que diz assim que basta o diabo colocar a ponta da unha em você que ele contamina o seu corpo. Então nós precisamos cuidar. A palavra de Deus diz assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos cuidar da nossa vida, né? Aproveite hoje, né? Nós vamos orar daqui a pouco. Aproveite e coloque o teu coração diante de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece. Às vezes você sente, angústia no teu coração. Você sente sentimento de tristeza no seu coração. E às vezes você não tem percebido da origem disso. Peça para o Espírito Santo falar com você. Às vezes é algo que aconteceu, que isso não está curado dentro de você, lá no teu íntimo, precisa ser curado. O Espírito Santo, ele entra, ele penetra, ele cura, ele transforma, ele opera na tua vida. Eu vou orar agora, e eu não tenho feito muito isso aqui nas lives, mas eu tenho sentido agora de fazer pelo Espírito Santo. Eu vou orar agora. Se você sentir qualquer coisa, que você precisa falar com alguém, conversar com alguém, no sentido de liberar perdão, não perca tempo. Faça isso, né? Faça isso. Às vezes você está brigado com alguém da sua família, um amigo, né? Eu vou orar agora. Se Deus ministrar no teu coração, né? E eu creio que Ele vai ministrar, liga para essa pessoa. Se você não pode ir até ela, ligue, peça perdão, resolva, não deixa nada, não deixa o diabo encontrar lugar na tua vida, amém? Perdoe, libere perdão, né? Aquilo que você precisa consertar, você sabe que está errado, conserte. Não pense nas consequências naturais, porque elas virão mesmo. Todos nós sofremos consequências para dizer não ao pecado, mas a consequência espiritual é muito melhor. A paz, o amor de Deus em nosso coração, a alegria do Espírito Santo, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, diante de Ti cada vida aqui, cada pessoa, Senhor, que está assistindo a Deus essa live, ao vivo ou quando ela estiver gravada. Eu peço, Senhor, que o Senhor toque, que o Senhor ministre em cada coração agora. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor sonda, que o Senhor esquadrinha os corações. Eu peço, Senhor, agora que o Senhor entre, Senhor, no mais íntimo do coração desta pessoa agora. Pai, esse sentimento de tristeza, Senhor, que ela muitas vezes não sabe a origem, revela agora, Senhor. Pai, se tiver raiz de amargura, revele, Senhor.
Pois o Senhor nos revela na sua palavra, Deus, que o Senhor quer nos dar uma vida abundante, ó Deus. O Senhor não quer que nós tenhamos, Senhor, laço com o diabo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que haja revelação, que haja cura, que haja libertação agora, em nome de Jesus. Pai, esta pessoa que está orando comigo agora, renunciando o pecado, Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa, Senhor, que está orando comigo agora, Senhor, em lágrimas, chorando, Senhor, pedindo perdão, eu peço, Senhor, que o Senhor a alcance com o teu perdão, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, tua palavra diz, Senhor, que há muito mais alegria naquele pecador que se arrepende. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, trate agora com cura, Senhor, Pai, com o teu amor, ó Deus, cada coração agora, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles, Senhor, que querem, Senhor, renovar os seus votos com o Senhor, o seu compromisso com o Senhor, ouve o coração, ouve a oração dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aquele que estava, Senhor, praticando algo que não agradava ao Senhor, está se posicionando agora, honre os teus filhos agora, honre essa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, a alegria, ministra a paz do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O Senhor tem falado às nossas vidas. Continue derramando o teu poder, da tua unção, da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, poderosamente. Não perca tempo. Se você sentiu no teu coração de ligar para alguém, pedir perdão, ligue, peça perdão. Não carregue isso com você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor, a unção do Senhor esteja sobre a tua vida, principalmente a alegria nesses dias de tristezas para alguns, né? A alegria do Senhor esteja sobre você, que Ele faça refletir a glória, né? A luz do rosto do Senhor em você. Amém? Em nome de Jesus, que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite de descanso na presença do Senhor. Sexta-feira tem culto presencial às 7 horas da noite. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, e domingo à noite, 7 horas da noite, temos culto. Amém? As lives hoje, agora, nesses dias, nós estamos tendo live apenas na quarta e no sábado, sempre às 8h30 da noite. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na bênção. Amém?